teve uma mudança muito grande, justamente por causa da correria do dia a dia. Então a gente está com cada vez mais atividades, né? E menos tempo para cozinhar. Então a gente acaba indo para as coisas industrializadas para poder tentar facilitar o dia a dia no curto prazo, né? E esquecendo um pouco da saúde a longo prazo. Os ultraprocessados, eles têm uma grande quantidade de sal e de açúcar, justamente por causa de toda a conservação que esses alimentos têm que ter, né? Fora os outros aditivos. Então é muito importante a gente ler no rótulo atrás desses alimentos, fazer a leitura dos ingredientes e do rótulo nutricional para conseguir observar a quantidade ali de sódio, de açúcares. A alimentação ela vai funcionar assim muito na parte física e mental, justamente por causa dos nutrientes e das vitaminas. Então a falta de nutrientes e vitaminas muitas vezes pode gerar aquele cansaço, aquela falta de concentração, de foco. Então às vezes a gente vê uma pessoa muito cansada que dorme as horas necessárias, faz o descanso necessário, mas parece que nunca recupera. Então isso pode ser um indício de falta de nutrientes, de vitaminas, né, que a gente consegue através da alimentação equilibrada, no caso. Um prato basicamente colorido, então a gente tem que ver uma variedade de cores ali, e isso é o principal. E nessas cores que a gente tem que encontrar legumes e folhas numa parte do prato. Na outra parte a gente vai ter que visualizar uma carne magra, né, de preferência, então um peixe, um frango ou até mesmo uma carne bovina, mas com menos gordura. A gente vai ter que visualizar os carboidratos. Então, no dia a dia é interessante estar consumindo um arroz integral, por exemplo, porque ele vai ser melhor para a nossa saúde. E também vai ter que estar visualizando uma fonte de gordura boa. Então, regar ali a salada com um pouquinho de azeite de oliva, isso é o ideal para um prato saudável, né? Os legumes, as folhas, o carboidrato e uma proteína junto com a gordura boa. A falta de água ela já gera um desgaste mental e um desgaste físico muito grande. Então, às vezes, a gente tá ali meio para baixo. Tomou ali um pouco de água, a gente já sente que já dá uma revigorada, parece, né? Então, a água é algo fundamental, né? Essencial. As frutas, elas vão trazer, né? Principalmente a parte de vitaminas e nutrientes, né? Porque elas são muito ricas. Então, a laranja, por exemplo, muito rica em vitamina C. O kiwi também. Então, a gente vai ter, assim, cada fruta a gente vai conseguir visualizar uma vitamina predominante e elas vão ser fonte de fibras. Então, nosso intestino precisa das fibras do consumo diário para poder funcionar adequadamente, para a gente ter aquela regulação do trânsito intestinal.